Fala, meu aluno! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você. Então, amigo, continuaremos agora resolvendo as nossas questões aqui, agora entrando no grupo de questões de função trigonométrica. Então, acompanhe a leitura do texto aí junto comigo. A função n de t é igual a 50 vezes o seno de πt sobre 45 mais 70, em que t é um número real, foi utilizada para se calcular o número de pessoas que visitaram determinado museu ao longo do trimestre de janeiro a março de 2015. A função foi determinada para a variável t no conjunto de números inteiros 1, 2 a 90, correspondentes aos 90 dias do trimestre, e a parte fracionária do valor obtido foi desprezada. A partir dessas informações, julgue os itens subsequentes. Beleza, amigão? Depois de lido o texto, olha aqui as principais informações que teremos. Então, ele forneceu para a gente uma função n de t, a qual essa função n de t é dada por isso daqui, ó. Vai lá, acompanha aí junto comigo. Equivale a 50, que multiplica o seno de quanto? O seno de πt sobre 45. Isso daqui, tudo mais 70. Beleza? Em que ele afirma para a gente que t é um número real que vai ser utilizado para calcular o número de pessoas que visitam ao longo do trimestre de janeiro a março. Então veja que essa função n vai me dar o total de pessoas. Esse t que aparece aqui para a gente representa o dia dessa visita. Dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, que por sinal ele fala para a gente que esse t obrigatoriamente ele pertence a um desses camaradas aqui, ó, de 1 a 90, que corresponde para a gente a esse trimestre que a gente está considerando em relação a essa função. Agora, é importante a gente reforçar algumas ideias em relação a essa função trigonométrica. Lembre-se de uma coisa, sempre esse valor que está sendo acrescentado aqui, no caso é o nosso 70, nós o chamamos esse camarada de eixo de simetria ou eixo médio, ou seja, ele vai representar a média dos valores dessa função. Esse 50, que é o camarada que multiplica o seno, ele vai representar o quê? A amplitude da função trigonométrica. E para calcularmos o período, fazemos sempre 2π dividido por esse camarada que acompanha a variável. Então, é uma situação extremamente importante na hora de resolvermos essas funções trigonométricas. Com isso daqui, lembrando que esse camarada aqui vale de janeiro a março, ou seja, esse camarada aqui, ele vai representar desde 1º de janeiro até o último dia de março. Bem, pelo que ele está colocando aqui como lógica para a gente, é que cada mês a gente vai estar considerando como 30 dias. Então, 1º de janeiro a 30 de março. Aqui está. A gente vai estar sempre considerando de 30 a 30. Com base nisso daqui, então, a partir dessas informações, julgue os itens subsequentes. Então, começaremos aqui com o item de número 72. Mas antes da gente fazer o item 72, acompanhe a leitura do mesmo aí junto comigo. A quantidade de visitantes no dia 1º de março de 2015 foi inferior à média do trimestre. Beleza, amigão? Tranquilo isso? Então veja o que ele está pedindo para a gente. O nosso objetivo, então, é encontrar a quantidade de visitas quando a gente estiver trabalhando com um instante t equivalendo a 1º de março. Mas, amigão, eu já comentei com vocês que aqui os nossos meses teriam 30 dias. Na verdade, dá até certinho, né? Janeiro com 31, né? Fevereiro com 28 e março com 31 dias. Não, podemos considerar aqui, não tem problema. Aqui está. Então, o que teremos para esse camarada aqui que está aparecendo para a gente? Janeiro, então, tem 31 dias, não é? Beleza, então temos 31. Teríamos um t igual a 31. Somando mais 28 do mês de fevereiro, teríamos 59 dias. Então, significa que 1º de março equivale a um t igual a 60.
Então, poderemos considerar aqui certinho, de 1º de janeiro até 31 de março, como 90 dias, como ele colocou no texto para a gente. E o dia 1º de março vai equivaler a um T igual a 60. Faça o cálculo direitinho. Teríamos aqui 31 dias correspondente a janeiro, mais 28 dias correspondente a fevereiro e, finalmente, mais um dia correspondente a março. Tudo bem? Era isso que teríamos em relação aos meses. Está aqui, ó, janeiro, fevereiro e, finalmente, março. Teríamos aqui, então, o nosso T valendo 60. E, amigão, para a gente poder calcular, então, esse camarada, basta fazer o quê? Substituição. E teremos aquele valor de N que ele pede para a gente. Então, basta calcularmos a quantidade de pessoas quando o nosso T vale 60. Então, aonde tem T, você coloca esse 60. Teremos, então, 50, que multiplica o seno de quê? De π vezes 60, dividido por 45. Tudo isso daqui mais 70. Agora, amigão, é fazer continha. 60 e 45 dá para simplificar por 15. 60 por 15 dá 4. Foi. 45 por 15 dá 3. Então, temos aqui 4π sobre 3. Mas não se esqueça, para facilitar os cálculos, que esse nosso P equivale a quanto? A 180 graus. Com isso, facilitará os nossos cálculos. Então, olha o que teremos aqui. 180 dividido por 3 dá 60. 60 vezes 4, 240 graus. Então, isso daqui equivale a 50 vezes o seno de 240 graus mais 70. Aqui está. Amigão, a gente pode terminar essa questão de uma forma muito simples. Vamos lá. 240 graus é um ângulo que está no terceiro quadrante. No terceiro quadrante, o seno ele é positivo ou negativo? Negativo. Lembre-se daquele macete que eu passei para você, do setaco mais. E completamos aqui embaixo com 1, 2, 1, 3, 1, 4. Te pergunto, tem número 3 embaixo do seno? Não, então é porque ele é negativo. Então, se o seno é negativo, eu não teria 70 menos uma coisa negativa? Então, isso é abaixo ou acima de 70? Abaixo de 70. E como eu comentei com vocês, esse 70 ele vai representar o que para a gente? A média desses valores. Então, significa que esse camarada ele vai ser acima ou abaixo de 70? Abaixo de 70, porque esse camarada é um valor o quê? Negativo. Então, como esse camarada é negativo, obrigatoriamente isso daqui vai ser menor que 70, que é menor do que a média, que é esse valor somado do lado de fora do seno. Com isso, esse camarada vai ser inferior à média. Então, o item vai estar o quê? Certo, correto, verdadeiro, ser sincero. E você não tem a necessidade de ficar fazendo o trabalho braçal para calcular isso daqui. Claro que você poderia. Seno de 240, terceiro quadrante, é o que passa de 180. 240 passou 60 graus do 180. Então, isso é igual ao seno de 60. Só que é o seno de 60 o quê? Negativo. Então, 50 vezes menos raiz de 3 sobre 2 mais 70. Com certeza, isso daqui vai ser um valor abaixo dos 70. Tranquilo, amigo? Por causa disso, o item está certo, correto, verdadeiro, ser sincero. Beleza, meu amigo? Então, te aguardo na leitura da próxima questão. Valeu, até mais!